Você sabia que uma mulher culta e educada não é definida por diplomas, boas maneiras formais e capacidade de integrar conhecimentos? Neste vídeo, vou lhe mostrar que a beleza e cultura da nova mulher é algo mais profundo, no alinhamento com princípios espirituais e na valorização e harmonia nas relações. Que esta beleza e cultura vem do alto e é, antes de tudo, pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera, como está em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Vamos juntos buscar o novo significado para a beleza e cultura da mulher. O que significa ser verdadeiramente uma mulher culta e educada? Em uma era de avanços tecnológicos e informações à disposição de todos, confundimos frequentemente a acumulação de conhecimento como o aprimoramento do espírito. Contudo, a verdadeira cultura vai além da instrução. Ela está enraizada no caráter, nas relações harmoniosas e na capacidade de transformar os sentidos em experiências significativas. Este vídeo reflete sobre a distinção entre conhecimento e sabedoria, e como essas qualidades moldam uma vida alinhada às mais elevadas aspirações humanas. Conforme defendido por Goethe, a educação da mente sem a educação do coração não é educação. O escritor alemão acreditava que a literatura e as artes deveriam contribuir para o desenvolvimento do caráter, uma perspectiva que permanece central para a compreensão do que constitui uma verdadeira cultura. Essa ideia ressoa na passagem bíblica em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ser culta é muito mais que adquirir habilidades ou dominar disciplinas específicas. Por exemplo, uma mulher que cria os mais belos arranjos florais em uma aula de ikebana pode exibir um senso estético aguçado. No entanto, se sua vida pessoal for marcada por conflitos e desarmonia, faltam-lhe os elementos essenciais da verdadeira cultura. A verdadeira arte é aquela que transforma o caráter e contribui para a harmonia interior e exterior. A cultura verdadeira requer a integração de princípios elevados em nossas ações diárias. Assim, não basta desenvolver o intelecto e os sentidos. É necessário cultivar virtudes que promovam a harmonia entre corpo, mente e espírito. A moral sexual enquanto elemento de cultura. No mundo selvagem, desprovido de cultura, a moral sexual é pouco rigorosa, ocorrendo poligamia, promiscuidade, incesto e outras práticas desordenadas. Contudo, a pureza em relacionamentos significa unir-se àqueles que já estão predestinados em conformidade com os valores mais elevados. No amor entre marido e mulher, preza-se a pureza como expressão da ordem divina, onde o homem e a mulher se unem como Deus determinou, sem outra forma de ser. Para o filósofo Emanuel Swedenborg, o casamento de almas é a verdadeira união dos céus na terra. Dessa forma, a moral sexual reflete a harmonia entre o espírito e o físico, sendo essencial para a cultura verdadeira. Quem não respeita esses valores, mesmo com alta escolaridade, não pode ser considerado realmente culto. Por outro lado, a busca desenfreada por prazeres sensoriais frequentemente leva à insatisfação. Alimentos, experiências ou relações que inicialmente proporcionam alegria podem rapidamente tornar-se fonte de desconforto ou sofrimento se explorados em excesso. Este fenômeno é explicado
pela adaptação hedônica, conceito da psicologia positiva, que mostra como os seres humanos rapidamente retornam ao nível base de satisfação, independentemente de ganhos materiais ou sensoriais. Uma verdadeira alegria transcende os sentidos e emerge do espírito. Quando os prazeres são integrados a uma personalidade equilibrada, tornam-se expressões de uma alegria mais profunda e duradoura. É o que o filósofo Plotino descreve como beleza interior, que não depende do olhar, mas de uma alma em harmonia. A cultura da mulher é refletida na harmonia do cotidiano. Ela se manifesta em gestos simples e sinceros. Uma mulher que usa parte do seu salário para alegrar os pais ou escreve uma carta cheia de carinho, revela uma nobreza de caráter que transcende a escolaridade. Esses atos, alimentados pelo amor e pela empatia, criam uma alegria duradoura, tanto para quem dá quanto para quem recebe. No entanto, uma vida em conformidade com a ordem divina é o mais alto grau de cultura. Isto implica viver em paz com os outros, respeitar as leis naturais e refletir em todas as ações a harmonia do mundo espiritual. Quando um relacionamento amoroso transcende os desejos carnais e manifesta amor verdadeiro, ele se torna uma expressão concreta da ordem divina. Maria Clara, uma professora de 34 anos, descobriu o verdadeiro significado de cultura ao longo de um processo doloroso. Apesar de uma educação formal impecável e uma carreira bem-sucedida, sua vida pessoal estava em desordem. Suas noites eram preenchidas por eventos sociais que proporcionavam prazeres fugazes, mas deixavam um vazio profundo. Um dia, ao participar de um retiro espiritual, Clara foi confrontada com a simplicidade de uma comunidade que vivia de forma harmoniosa. Inspirada, decidiu transformar sua própria vida. Começou a dedicar tempo aos pais idosos, reconciliou-se com amigos distantes e cultivou um amor próprio que transcende as aparências ou conquistas externas. Essa mudança trouxe a Clara uma alegria duradoura e a compreensão de que a verdadeira cultura não está em diplomas, mas em corações conectados. A verdadeira cultura é a expressão de uma vida em equilíbrio, em que a intelectualidade, os sentidos e o espírito estão em harmonia. Como disse Viktor Frankl, a busca do homem não é o prazer, mas dar sentido à vida. A felicidade surge como subproduto de uma vida com significado. Ser culta é viver com propósito, valorizar os outros e alinhar-se com a ordem maior do universo. Essa é a beleza e a cultura da nova mulher. Não uma busca por status ou aprovação, mas uma jornada para refletir em cada gesto a essência divina que habita em todos nós. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Que Deus abençoe a jornada de cada um de vocês. Até o próximo vídeo.